Bem, senhores, boa tarde. Meio-dia e 10 a gente vai dar início então a mais uma sessão conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista. Barus e amigos de São Paulo, mais uma vez estivemos juntos ontem numa transmissão Samaritano Rio Samaritano Paulista na discussão de guidelines sobre embolia pulmonar. E essa semana, antes de anunciar, eu vou fazer os nossos informes semanais. Eu queria abrir falando mais uma vez da certificação do diabetes, que vai acontecer no dia 9 e no dia 10 de dezembro, sobre a coordenação da doutora Denise Momesso, e mais uma certificação da Joint Commission para o hospital. Um outro anúncio também é a respeito dos 60 anos do Procardíaco. No dia 28 de novembro nós vamos ter uma sessão comemorativa aqui, vai ser um dia inteiro de comemoração aqui no auditório. Vamos ter uma manhã com curtas apresentações históricas. A proposta não vai ser absolutamente fazer nenhuma apresentação acadêmica, mas fazemos apresentações curtas, contando um pouco da história acadêmica também do hospital, mas não um conteúdo científico. Então, já estão todos previamente convidados. Dia 22 de novembro vai ter um almoço itinerante também, para que a gente possa atender a todos os nossos convidados. Barus e colegas de São Paulo, convidados também, esperamos vocês aí. Passa para Furlan, vocês vão receber o convite de qualquer forma. E queria dar o nosso terceiro informe, que é a respeito da nossa sessão de encerramento, que vai ser no dia 11 de dezembro. E eu combinei com o Cláudio Domênico, nós vamos fazer uma sessão conjunta com o Hospital Samaritano Barra, que também lá eles têm a sessão às quartas-feiras, e nós vamos fazer uma sessão conjunta chamada Visão 2020. O que nós podemos desejar, o que nós podemos esperar do indivíduo à sociedade. E vamos abordar exercício físico, nutrição, espiritualidade, provavelmente saúde mental. Então já estão todos convidados, nossa sessão de encerramento, dia 11 de dezembro. A continuidade da nossa semana, ela vai se fazer com a sessão de cuidados paliativos na sexta-feira. A sessão de cuidados paliativos vai ocupar a sexta consciência, sobre a coordenação do Dr. Felipe Guzman, e o nosso tema vai ser comunicação em cuidados paliativos, sem dúvida nenhuma um tema importantíssimo. Eu acho que nós sabemos muito pouco. Na semana que vem, na terça-feira, na sessão do ERAX, que é aquela sessão clínica dos cuidados de aceleração de alta pós-cirúrgicos, o tema vai ser manejo multimodal da dor. A apresentação vai ser da doutora Mariana Mafra Junqueira, que é uma anestesiologista que lida com dor já lida com dor há muito tempo. E na nossa sessão clínica da semana que vem será a atualização em diabetes, já contemplando a semana do diabetes. Então eu queria agora convidar o Dr. Alexandre Bandeira para poder assumir a moderação dessa sessão, a quem eu agradeço muito. Bandeira é coordenador da UCCI e nos traz um caso que é a coexistência da doença aterosclerótica obstrutiva coronariana e carotídea, a estratégia terapêutica. Bandeira, eu queria que você anunciasse os demais participantes. Obrigado a todos. Vou então começar apresentando aqui o nosso residente, que esse ano é a terceira sessão que ele emplaca aí, Rafael Fernandes. A gente tem como debatedores Rafael Guterman, que está representando o Dr. Edson Nunes, Dr. Luiz Antônio de Almeida Campos, Dr. Valério Carvalho, Dr. Felipe Guzman, Fernando Rodrigues, Dr. Ugnei da Silva Ferro e Dr. Carlos Peixoto. Esse caso é um caso que me chamou a atenção. Ele foi feita a admissão desse paciente lá na unidade clínico-cirúrgica
e na ocasião eu já despertei interesse pelo assunto, que desde os meus remotos tempos de plantonista lá do pós-operatório, com o nosso querido chefe, na ocasião, Luiz Antônio Campos, era um assunto que me despertava sempre muita dúvida, que é exatamente a coexistência da doença aterosclerótica obstrutiva na carótida e do coração. Então, na ocasião, eu lembro que a gente fez essa admissão e eu falei, isso aqui é um caso de sessão clínica para que a gente possa debater aí o manuseio terapêutico, as estratégicas terapêuticas, quando a gente se depara com essa situação. Bom, Rafael, então vamos seguir. Boa tarde a todos, agradeço ao Dr. Alexandre Bandeira, mais uma oportunidade de apresentar a sessão. Nosso tema hoje é a coexistência da doença aterosclerótica obstrutiva coronariana e carotídea, estratégia terapêutica. A gente vai começar do modo usual, mas o paciente já trouxe exame de fora, então no decorrer a gente vai explicando essas alterações, essa ordem dos slides. É o paciente CAT, 69 anos, sexo masculino, natural e residente no Rio de Janeiro, capital, aposentado, católico. Ele vem encaminhado para emergência para realizar cateterismo cardíaco eletivo a pedido do cardiologista assistente. Na HDA, ele é um paciente assintomático, o tempo todo assintomático, segundo o relato da esposa. Procurou um médico assistente para realizar exames de rotina. Segundo ele, ligou para mim, pediu indicação de um médico assistente para fazer um check-up. De história patológica pregressa, tinha hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, uma neoplasia de próstata, tratado prostatectomia mais quimioterapia em 2008, ex-tabagista que parou há 14 anos com uma carga tabágica de 20 maçã. Medicações de uso contínuo, usava indapamida, 1,5 mg uma vez ao dia, e simvastatina, 40 mg uma vez ao dia. Exame físico da emergência. Paciente vigil, lúcido, orientado, acianótico, anictério, eupneico ambiente, assintomático no momento da avaliação. Frequência cardíaca de 56, uma PA de 130/80, saturação de 98, ele tinha um IMC de 20,7. Aparelho respiratório, murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios. Aparelho cardiovascular sem alterações. Abdômen também sem alterações, membros superiores, pulsos amplos e simétricos, membros inferiores sem edemas, panturrilhas livres e pulsos simétricos também. Como o paciente foi admitido, foi pedido um eletrocardiograma. Cardiograma dele da chegada, eu queria pedir ao Dr. Fernando Rangel para dar uma analisada nesse eletro. Obrigado. O intervalo PR em torno de 0,18, 0,20. O QT não mostra normalidades, o intervalo QT. Observa-se um aumento do ato esquerdo, pelo índice de Morris. Observa-se amplitude do QRS um pouco aumentada. Não preenche um critério de Sokolov, tem que 5, 10, 15. Mas, em todo caso, existe um padrão de strain, mas o aumento do ato esquerdo, fazendo um diagnóstico de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, em resumo, eu diria que é um paciente com bradicardia sinusal, com hipertrofia do ventrículo esquerdo, aumento do ato esquerdo, e alterações inespecíficas de repolarização ventricular da parede inferior, uma retificação discreta de STT, nada específico. Então, hipertrofia do VE, aumento do ato esquerdo e bradisinusal. Então, temos um paciente de 69 anos, assintomático, com hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e ex-tabagista que procura o consultório para fazer exames de rotina. Eu queria começar a pergunta aqui para o doutor Luiz Antônio. Esse paciente te procura no consultório e que estratégias aí de exames de rotina habitualmente você acha que a gente faria aí para esse paciente? O eletro a gente já mostrou e queria ver a sua opinião sobre isso. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Alexandre Bandeira, por mais esse convite, participar em uma sessão clínica por você coordenada, interagir com os colegas do Rio de Janeiro, o Hospital Procardíaco de São Paulo, o Hospital Samaritano Paulista, o staff, o grande amigo Baruzzi, enfim. Esse paciente, dentro da estratificação do risco cardiovascular, independente de qualquer procedimento cirúrgico que ele seja ou não candidato, esse paciente precisa ser
periodicamente avaliado. Ele tem mais de 55 anos, portanto tem 69 anos de idade, tem hipertensão, não ficou caracterizado o tempo, mas é hipertenso, está sob tratamento. É um paciente que apresenta dislipidemia, uma carga tabágica bastante acentuada, felizmente interrompeu há 14 anos. E como Fernando Rangel muito bem caracterizou, a despeito de ser assintomático, um eletrocardiograma em repouso com 12 derivações atesta claramente que o paciente tem uma cardiopatia hipertensiva. Ele usa indapamida, que é um medicamento que, como nós vimos no exame clínico do paciente, controla muito bem cifras tensionais em hipertensos estágio 1. Mas isso não necessariamente modifica o curso evolutivo de uma cardiopatia hipertensiva. Ora, um paciente com eletrocardiograma com padrão de sobrecarga de câmaras esquerdas, com alterações inespecíficas da repolarização, a despeito de um exame complementar, exame físico normal, em uso de simvastatina em dose apropriada, chama a atenção dos residentes, a dose adequada da simvastatina, 40 miligramas, mas esse paciente pode perfeitamente, deva perfeitamente ser avaliado do ponto de vista de uma doença cardiovascular aterosclerótica. E nessa particularidade, dentro de um contexto bastante contemporâneo, a diretriz europeia de síndromes coronarianas crônicas, que nós já discutimos em sessão, a despeito de ser um paciente assintomático, ele não está catalogado nesse contexto, mas esse paciente é um paciente de risco intermediário a alto risco. Diria que mais intermediário porque não é diabético em princípio. Nós não temos dados de hemoglobina glicada, não vimos os dados do laboratório. O fato do paciente não informar, isso também não exclui. Então, nesse sentido, alguns exames, digamos assim, de rotina, independente do perfil laboratorial, eu conduzo na minha prática clínica e agora referendado não para definir o risco do paciente, mas para eventualmente reclassificá-lo de um risco intermediário para um alto risco. Então, um duplex scan de carótidas ou eventualmente de femorais pode ser um método de avaliação da doença aterosclerótica. E eu, indubitavelmente, submeteria esse paciente a uma análise ecocardiográfica também, porque o diagnóstico de cardiopatia hipertensiva está explícito no seu eletrocardiograma para afastar alguma doença estrutural mais importante em termos de câmaras esquerdas e conduziria esse paciente a uma avaliação funcional. De acordo com os dados de imagem de carótida e ecocardiográfico, eu talvez me restringisse a um teste ergométrico, mas eu não afastaria a possibilidade de fazer um teste ergométrico associado à perfusão miocárdica cintilográfica. De maneira que, no consultório, num contexto como esse, esses são os exames que normalmente eu procedo para que, estratificado o risco do paciente por critérios clínicos e, digamos assim, por bases epidemiológicas, eu possa ou não reclassificá-lo. Essa é a minha conduta. Realmente, um dos exames solicitados, a gente trouxe aqui o mais relevante, foi um Doppler de carótida vertebrais. Tinha uma carótida direita com uma placa fibrocalcificada em porção proximal de carótida comum, ocupando 50% da luz do vaso pelo critério anatômico. Presença de placa calcificada de contorno irregular, com sombra acústica na bifurcação carotídea, estendendo-se até a porção proximal do ramo interno, causando estenose maior que 70% pelo critério hemodinâmico. E na carótida esquerda, também a placa fibrocalcificada em porção média de carótida comum, ocupando cerca de 60% da luz do vaso, e presença de placa calcificada de contorno irregular em bifurcação carotídea, causando estenose maior que 70% pelo critério hemodinâmico. Bom, eu queria pedir aí aos colegas de São Paulo para darem aí uma opinião antes de passar para o nosso vascular. O professor Baruzzi, queria ouvir a opinião dos colegas de São Paulo aí frente a esse caso aí, como seria o passo a passo aí a ser seguido. Boa tarde a todos. Então, paciente de 69 anos, clássico de qualquer consultório de um de nós, que procura para fazer um check-up, né?
antecedentes também clássicos, hipertenso, dislipêmico, ex-tabagista, é um doente do dia a dia. Mas como muito bem chamou a atenção, às vezes tem fumaça por trás de uma inocência, de uma simples avaliação clínica. O que o Dr. Luiz citou, utilizar de outros métodos, o próprio ultrassom, o Doppler de carótido, o ergométrico, o ecocardiograma, reestratificar esse paciente, como foi a sugestão dele, e a sugestão foi muito bem-vinda, basta o primeiro Doppler de carótida, que já encontramos problemas seríssimos aí de doença aterosclerótica em sistema carotídeo, lesões acima de 70%, placas irregulares, já apareceu um sinal vermelho aqui, uma situação que parecia aparentemente estável, né? Concordo com a posição do Dr. Luiz Antônio, grande colega, amigo, Luiz, boa tarde. Perfeito, esse paciente precisa ser melhor estratificado, e aí estão os exames mostrando já fatos novos e preocupantes. Ok, queria ouvir agora a opinião do Dr. Carlos Peixoto sobre esse exame. Você está diante de um paciente com esse grau de obstrução. Durante algum tempo no passado, um grupo operava usando só o ecodoppler. Porém, se observou ao longo da história que deixávamos de fazer uma análise proximal de aproximadamente 5% de doenças obstrutivas proximais, que pegavam basicamente a origem do arco aórtico, carótidas comuns e artérias vertebrais. E deixávamos de fazer uma análise intracraniana de aproximadamente 7%. Então, hoje, é importante fazer um exame de imagem para uma análise proximal e intracraniana. Nos pacientes que não têm nenhum problema para o uso do iodo, nós temos utilizado preferencialmente a angiotomografia. É um exame rápido e que se avalia a função renal também como um importante padrão. Nos outros pacientes, nós fazemos análise através da angiorressonância, quando tem algum problema ao iodo em relação à função renal. Então, basicamente é isso. Eu acho que vale a pena fazer um estudo com contraste proximal. Aproveita-se e faz uma análise também do grau de estenose, da lesão na carótida, e o estudo intracraniano. Neste estudo, se faz também uma avaliação por imagem do parênquima. Muitas das vezes você tem lesões assintomáticas, porém que já fez algum evento isquêmico não conhecido ou não avaliado. Isso é importante numa análise de como você vai definir sua conduta. O professor Evandro quer fazer uma consideração. Uma coisa que às vezes a gente passa batido é a história de câncer de próstata. E a gente esquece às vezes de olhar o saco de remédios. Não é? Na base do paciente que teve um câncer de próstata tratado, não é? Frequentemente tem um tratamento antiandrogênico. E é hoje sabido, né, e obviamente do ponto de vista de cardio-oncologia, a aceleração da aterosclerose e obviamente risco de morte súbita por prolongamento de QT desses doentes. Então esses doentes hoje eles são varridos do ponto de vista, é colocado como uma população que a gente coloca uma lupa sobre uma investigação bastante apropriada de aterosclerose subclínica nesses pacientes. E a gente, obviamente, aqui no Procardíaco, a gente tem essa cultura cardio-oncológica e da medicina personalizada nesse grupo de pacientes. Eu concordo com o Carlos, né, da importância da gente fazer estudo do impacto funcional dessas placas e, às vezes, infarto lacunares e outras coisas que acontecem. E, às vezes, a gente é mais agressivo em relação a isso. Então, esse paciente... o paciente com câncer de próstata, que frequentemente, né, foi tratado, né, às vezes com quimioterapia, radioterapia, mas principalmente com drogas que têm um efeito anti-testosterona. E a testosterona é cardioprotetor. Né? Então, durante algum tempo, a gente não achava isso. Né? Hoje a gente acha isso. E as drogas para tratar câncer de próstata são aterogênicas e também indutoras de morte súbita. Então é só para reforçar isso, porque a sua geração vai ter na cardio-oncologia um grande sub-área de formação. E acho que a gente tem que estar explorando isso e não olhar esse paciente como um paciente de prevenção primária, que é uma pessoa, um velhinho, que foi no consultório e nada para fazer para a doença aterosclerótica. E sim a intensidade da abordagem de prevenção cardiovascular.
Eu chamo a atenção, e o Carlos foi muito feliz na descrição do laudo, não sei se o Rafael tem as imagens. Não tem as imagens. Mas veja, é uma doença obstrutiva bilateral, eu chamaria de absolutamente simétrica. As lesões são praticamente reproduzidas de maneira bilateral. Em cunho de valor acima de 70%, mas eu chamo a atenção para dois aspectos que eu sempre me pauto na minha prática clínica. As placas são fibrocalcificadas. Então, a chamada vulnerabilidade destas placas observadas, e o Carlos já nos recomendou uma avaliação mais ampla, evidentemente de grande importância, mas são placas fibrocalcificadas num paciente assintomático. Esse é um ponto fundamental, porque eu me pauto nessa análise, não somente do padrão obstrutivo, mas da característica da placa. Sobretudo quando o exame é feito em mãos hábeis, ou seja, de uma maneira apropriada, em que a gente pode valorizar a informação. O paciente foi avaliado pelo cirurgião vascular, que optou por seguir a investigação clínica e caminhando para o cardiologista. Este solicitou a cintilografia miocárdica. Infelizmente, a gente não conseguiu as imagens e só conseguiu um laudo relatado pelo médico da hemodinâmica, que tinha isquemia em paredes anterior, septal, anterolateral, inferior, septoapical e apical. Após o resultado da cintilografia miocárdica, conduto cardiologista foi encaminhado o paciente para o hospital procardíaco para realizar cateterismo e um manjo de TC de pescoço e crânio, e iniciado AS com o clopidograma. O paciente chegando aqui, além do eletro, foi avaliado com ecocardiograma. Um corte transverso, né? Mostrando uma função ventricular aparentemente preservada, com contratilidade normal, né, em todas as paredes. Normalmente um corte 4 câmaras, não tem nada, uma contratilidade preservada, uma função ventricular normal. E Roberto, me parece também existir uma hipertrofia concêntrica ventricular esquerda, né? Acho que está claro para todos nós, não é? Bandeira, a gente já percebeu que existem múltiplos segmentos na cintigrafia miocárdica denotando isquemia. Mas há algum relato sobre dilatação de câmara e carga isquêmica em nível percentual? Não. Vocês não obtiveram? Não, A gente não conseguiu. O laudo do eco, discreto aumento de teatro esquerdo, como já visto no eletrocardiograma, função sistólica global e segmentar de VE e VD preservadas, análise segmentar de VE sem alteração em repouso, presença de espessamento de folhetos mitrais sem restrição significativa ao fluxo, esclerose senil das cúspides aórticas sem restrição à abertura valvar e tinha uma fração de ejeção preservada. Essa de tomografia foi aqui no hospital. Carlos, você quer dar alguma... A imagem realmente confirma a suspeita do eco, as lesões obstrutivas. Nos parece que a lesão na carótida esquerda, na origem da carótida esquerda, ela é mais significativa, conferindo o grau de obstrução ser maior. Você vê as artérias vertebrais patentes saindo das subclávias. Existe calcificação na carótida comum, acho que à direita, um pouco antes da sua bifurcação. Infelizmente, nós não temos a informação, quer dizer, não há lesão proximal a tratar, tá? Apenas na bifurcação. Nós não temos aí a informação do segmento intracraniano, ao qual para nós é muito importante. Nós valorizamos muito hoje o polígono de Willis. Isso é muito importante para decidir a estratégia de tratamento. Cada dia mais, principalmente em pacientes em que você vai fazer um procedimento possivelmente combinado, você pensa em usar que tipo de shunt, o tempo de clampeamento. Então, você valorizar o segmento intracraniano é muito importante, principalmente a análise de fluxo. Quando você faz esse estudo, você tem uma ideia se você tem a comunicante patente, se você tem uma correlação do sistema posterior com o sistema anterior. Isso nós valorizamos muito, principalmente nesse tipo de paciente com doença carotídea bilateral.
O laudo da tomografia de pescoço, carótida direita com placa teromatose heterogênea, parcialmente calcificada, situado no bulbo carotídeo à direita, se estendendo a porção proximal de carótida interna deste lado, condicionando estenose de cerca de 65% a 70%. Em carótida esquerda, uma placa ateromatosa mista no bulbo carotídeo esquerdo e porção proximal da carótida interna deste lado, condicionando estenose de cerca de 70% a 75%, na última topografia pelo método NICET. Além disso, tem o laudo da angiotomografia de crânio, que foi feita também. Calcificações ateromatosas nos sifões carotídeos, condicionados a irregularidades parietais. Artérias cerebrais médias e anteriores de curso, calibre ou pacificação preservada. Artéria comunicante anterior pérvia, vertebral, basilar e cerebrais posteriores com boa pacificação. Comunicantes posteriores pérvias, parênquima cerebral e cerebelo com densidade preservadas. Não houve realce anômalo parenquimatoso pelo meio de contraste. Então foi feita a coronariografia. Vou chamar o Fernando Rangel novamente para fazer esse comentário da... Oblíqua anterior direita. Nós já vemos aqui na porção distal do tronco uma placa obstrutiva grave. Aqui no sistema da circunflexa, está bem demonstrado aqui, nós podemos ver que existe esse ramo, o primeiro ramo marginal está patente, calibroso, o ramo AV percorrendo o sulco AV, ele obstrui aqui, existe uma oclusão desse ramo AV da circunflexa, que o pacifica por homo e roda um pouquinho, por favor, se pacifica por homocolaterais, e observamos aqui um ramo grande da coronária direita distal, um ramo DP, também estou pacificando por heterocolaterais, né? Da própria circunflexa e também da descendente anterior. Podemos ver a outra projeção? Aqui mais um PA cranial. Tronco, nós já vimos com aquela lesão distal grave, muito obstrutiva. Aqui o sistema da descendente anterior bem demonstrado aqui, existe aterosclerose nessa porção proximal. Aqui nessa projeção não parece obstrutiva grave, existem placas aqui. No entanto, nessa quase trifurcação com esse grande ramo septal magno e a diagonal tem lesão no ósseo diagonal e a diagonal tem doença proximal. A porção médio-distal da descendente anterior me parece sem lesões obstrutivas importantes. Aqui nós vemos claramente essas lesões, a lesão do tronco muito bem demonstrada. O ósseo da diagonal muito doente, a porção proximal também. A descendente anterior, existe algumas lesões aqui, não me parecem críticas. E o corpo da descendente anterior, porção média distal preservada. Aqui aparece muito bem o pacificado aquele ramo PP, né, a gente está vendo ali. Podemos ver o próximo. Aqui mostrando esses achados que nós já havíamos comentado, o tronco muito bem demonstrado, com a lesão distal muito obstrutiva, tem cálcio nessa região aqui também. O sistema, esse ramo, grande ramo marginal esquerdo de bom calibre, né, comprido. A oclusão distal da circunflexa, aquele ramo da coronária direita distal, uma DP pacificando por heterocolaterais da DA e da própria CX. Bifurcado aqui, DP, VP. Dá para ver bem aqui a bifurcação da direita. Tal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Mais uma. Bastante cálcio aqui, né? Muito cálcio. Volta a ver uma coronária direita, né? Coronária direita. Ocluída, como já tínhamos imaginado pela circulação colateral. Incluída bem na sua porção proximal. Então, resumo, um paciente com lesões de tronco distal obstrutivo, trivascular, DA proximal com lesões que eu diria que não são graves, mas a bifurcação com ramo diagonal bastante doente, o sistema circunflexo com oclusão na sua porção distal, reabita por homocolaterais, a coronária direita se pacifica na sua porção distal, tanto pela DA, quanto aquele ramo septal grande, pela DA distal e pela circunflexa. Essa é a impressão. Obrigado, Fernando. Não.
Bom, então eu vou novamente agora voltar com os nossos debatedores, ouvindo o professor Luiz Antônio Campos. Depois, queria que Guterman comentasse também alguma coisa sobre essa coronariografia. Bom, eu já havia comentado sobre a diretriz atual da Sociedade Europeia de Cardiologia, 2019, síndromes coronarianas crônicas, e agora eu cito a nossa diretriz brasileira de 2017 de avaliação cardiovascular perioperatória em cirurgias não cardíacas. Eu recomendo, sobretudo aos residentes, que não deixem de ler essa diretriz. Ela não é apenas uma diretriz de risco cirúrgico, ela é de medicina cardiovascular perioperatória, uma publicação ampla de 104 páginas, está no site da SBC, entra no portal, clica publicações, diretrizes 2017, ela aparece. 87 páginas de texto, 17 páginas de referências bibliográficas. Se esse paciente fosse conduzido ao meu consultório para eu fazer o risco cirúrgico de uma cirurgia carotídea, esse paciente seria, pela nossa diretriz, caracterizado como um paciente inicialmente de risco intermediário, já havia citado isso, e que vai fazer uma cirurgia carotídea, que é uma cirurgia de porte intermediário. As cirurgias vasculares a céu aberto, aorta e periféricas, são consideradas cirurgias de grande porte ou de alto risco, onde a morbimortalidade por MACE ultrapassa 5%. Mas quando a cirurgia é do plano carotídeo com endoprótese ou a céu aberto, essa cirurgia tem porte ou risco intermediário, então fica entre 1% e 5%. Como eu disse, eu estratificaria o risco isquêmico. Por quê? Um paciente que tem um risco cirúrgico intermediário para uma cirurgia de porte intermediário e que eu preciso avaliar a sua capacidade funcional e com os fatores de risco e a presença da cardiopatia hipertensiva que Fernando já chamou atenção na simples avaliação do eletro, eu conduziria com o estudo cintilográfico. E nesse momento, a partir dessa avaliação, eu reclassifiquei o paciente e recomendaria ao cirurgião vascular que tivesse, digamos assim, uma certa paciência nessa intervenção. Chama atenção, são lesões em torno de 70%, ou seja, exatamente no ponto de corte da gravidade, fibrocalcificada na maioria, num paciente assintomático, com lesão subtotal do tronco, coronária direita ocluída, vaso derradeiro subocluído, com lesão de DA, de diagonal, de marginal, fora DP, que depende dessa circulação esquerda. Então, nesse momento, num paciente assintomático do ponto de vista cérebro-vascular, assintomático do ponto de vista isquêmico miocárdio, mas observe os graus de obstrução e a criticidade da lesão do tronco, eu recomendaria ao cirurgião vascular que adiasse a intervenção no plano carotídeo e que nós pudéssemos prioritariamente revascularizar o paciente. É assim que eu procedo na minha prática clínica e a diretriz brasileira, ela dá este referendo. É por isso que o paciente precisa ser avaliado. Então, nesse contexto, essa seria a minha conduta. Deixa eu ouvir, então, o Rafael Guterman, depois o professor Evandro, e vou passar a palavra para São Paulo também, para ouvir a opinião dos colegas de São Paulo. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Guterman, sou da equipe Dr. Edson Nunes, equipe assistente cirúrgica. Queria adicionar só um detalhe a esse caso, que esse caso foi um pouquinho diferente do habitual, do nosso habitual, porque esse paciente, ele veio, sim, encaminhado por um cardiologista, mas só que a porta de entrada dele foi o cirurgião vascular. Tá? E segundo o que foi passado também para nossa equipe, da história desse paciente, ele tinha uma história de 3 meses antes ter tido um episódio de síncope. Tá? Então, algo que a gente acrescenta aí na história dele. Né? Então, esse paciente ele fez um pré-operatório, todos os exames, considerando essa síncope de 3 meses antes, tá? Que foi identificada essa lesão carotídea,
E a partir daí ele foi encaminhado para um cardiologista e foram procedidos os exames pré-operatórios, dentre eles a estratificação cardiológica. Tá? Então foi vista toda essa doença multiarterial, né? E foi conversado a respeito da abordagem. Posso seguir em relação ao tipo de abordagem? Em relação à abordagem combinada desse paciente. Tá? Como bem falou o doutor, em relação ao último consenso, ao último guideline, realmente pacientes assintomáticos com doença biarterial, né, com doença arterial bilateral carotídea, a gente tem aquele nível de evidência, aquele nível 2B, né, em relação a gente abordar ou não. Já se fosse um paciente sintomático, a gente já sobe isso para um nível 2A. Né? E então eu acredito que considerando isso, considerando esse sintoma, essa síncope que foi relatada, né, e talvez não tenha sido passado para vocês até, considerando essa síncope que foi relatada, foi optado pela abordagem combinada. Tá? De fato, alguns trabalhos mais recentes vêm mostrando, até busquei alguns trabalhos recentes de 2019, tinha um trabalho de 2017, um trabalho de 2017 alemão que mostra realmente a comparação entre a cirurgia combinada e uma cirurgia isolada de revascularização. E mostra que a cirurgia isolada de revascularização tem uma taxa que é praticamente metade de complicações de eventos neurológicos, ou seja, a cirurgia combinada teve uma taxa de 16% a 17% de eventos. E a cirurgia isolada de revascularização miocárdica teve uma taxa de aproximadamente 7% a 8% de complicações neurológicas. Mas só que esses trabalhos, eles avaliaram pacientes assintomáticos com lesão bilateral. Eles não avaliaram pacientes sintomáticos. Outro trabalho, que é um trabalho grego, em conjunto com os Estados Unidos, de 2019, um estudo já, uma meta-análise, mostrou mais de 40 mil pacientes, mostrou a mesma coisa. Mostrou que pacientes submetidos ao tratamento, à revascularização isolada, em tempo na verdade, tem um risco muito menor de morte e de evento neurológico do que o paciente que é submetido a uma cirurgia combinada. Tá? Mas considerando que esses dois trabalhos contemplaram pacientes assintomáticos, né, do ponto de vista carotídeo, tá? E sem eventos neurológicos prévios. Tá? Diferente do nosso paciente que a princípio procurou e tinha uma história de uma síncope. Tá bom? Eu vou passar, vou passar para o Valério, mas antes disso, já passo para a plateia. Queria ouvir a opinião de São Paulo para discorrer um pouquinho aí sobre o nosso momento aí do caso clínico. Tá. Doença coronária com lesão de tronco grave, multiarterial, além da doença carotídea. Está ouvindo aí? Tá, estamos ouvindo. Ok. Ele teve uma síncope há 3 meses, eu não sei dizer se essa síncope estaria relacionada ou não à doença carotídea. Se nós assumirmos que a síncope poderia estar relacionada à doença carotídea, então o nível de gravidade e preocupação aumenta no meu modo de entender. Se a síncope não está relacionada à doença carotídea, talvez nós pudéssemos abordar esse paciente no primeiro plano, no primeiro tempo, a doença coronária, e talvez na sequência a doença carotídea, dizendo uma decisão futura. Agora, doença bilateral assintomático, talvez seja o momento de a gente resolver primeiro a doença coronária, que essa sim tem fator prognóstico grave, lesão de tronco, essa da morte súbita, e a carotídea, talvez uma síncope que ainda não está bem definida, pudesse ser postergada no primeiro raciocínio. Então, o que eu queria dizer é isso, quer dizer, é uma doença extensa, grave, mas a coronariopatia me preocupa muito, especialmente lesão de tronco, multiarterial. Então a abordagem talvez fosse inicialmente a doença coronária. Caso fosse feita a cirurgia concomitante, depois eu gostaria de saber dos colegas se haveria alguma medida de proteção neurológica, ou mesmo não sendo concomitante, se há necessidade de uma intervenção mais elaborada em termos de neuroproteção durante o ato operatório. Ou não. Quer dizer, fica em aberto também uma dúvida, né? Obrigado. Ok. Valério, você quer discorrer alguma? Boa tarde, meu nome é Valério Carvalho, eu sou neurologista aqui do hospital. Em primeiro lugar eu queria lembrar que
os ensaios clínicos que demonstraram benefício, né, da endarterectomia foram realizados há quase 30 anos atrás. Há muito tempo atrás, não tinha tantas estatinas e tantos antiagregantes, tantos antihipertensivos como tinha hoje, né? E nesses ensaios que são utilizados como guia para o tratamento até hoje, né, o benefício da endarterectomia foi visto no longo prazo, tanto pacientes sintomáticos quanto assintomáticos. Nos pacientes sintomáticos, o benefício foi percebido após 2 anos, né, e foi um benefício mais robusto. Você precisa operar mais ou menos 5 ou 6 carótidas para evitar um AVC, um segundo AVC, né, num paciente que já teve um AVC ou um AIT, que seriam os sintomas da carótida, né, um AVC ou um AIT. Né? Nos pacientes com uma carótida assintomática, esse benefício é bem menor. Chega a ser marginal. Assim, esse benefício só foi visto após 5 anos de acompanhamento dos pacientes. E você precisa operar 17 a 20 pacientes para evitar um AVC ao longo de 5 anos. E mesmo assim, se a equipe cirúrgica tiver menos de 3% de complicações dessa equipe. E esse benefício só foi visto em homens, não foi visto em mulheres. Ou seja, tem muitos poréns no benefício de cirurgia de carótida assintomática. A de assintomática, o benefício é bem maior. Lembrando que esses ensaios foram de 30 anos atrás. Pois bem, cirurgias cardíacas como um todo carregam um risco entre 1% e 2% de um AVC, qualquer que seja a cirurgia cardíaca. Então, o que levou as pessoas a extrapolarem, né, essa estratégia de operar a carótida em quem vai operar o coração é para tentar diminuir esse risco de AVC, que já não é tão grande assim no geral, numa população geral. Em portadores de estenose carotídea, esse risco vai aumentando, principalmente se os pacientes forem sintomáticos, né? Esse é um assunto muito polêmico há décadas. E por conta disso, teve um ensaio clínico recente, que eu acho que é um dos trabalhos que o Rafael estava se referindo. É o único ensaio clínico randomizado que tentou ver o que é melhor para o paciente que tem a carótida com estenose e é candidato à revascularização miocárdica. Operar só o coração, ou operar o coração e a carótida. Né? Foi um trabalho bem desenhado, randomização em bloco, mas ele terminou antes do que deveria, por falta de fundos. Mas o resultado foi que quem operou só o coração teve menos AVC do que quem operou o coração e a carótida. Teve menos AVC e teve menos morte. E isso é um dado mais recente, um trabalho de 2017. Então, apesar do trabalho ter terminado precocemente, eu acho que é algo a se considerar, realmente. E, além disso, como o próprio Rafael também chamou atenção, existem vários registros europeus e americanos que mostram que na verdade, a cirurgia de carótida não diminui tanto o risco de AVC quando o paciente faz a revascularização miocárdica. Depende muito da estenose, do grau de estenose. Quanto maior a estenose, maior o benefício. Mas muitas vezes é interessante notar que os AVCs que acontecem em paciente que faz revascularização miocárdica, muitas vezes são contralaterais à carótida operada. Contralaterais à carótida com estenose, ou bilaterais, ou em outro território vascular. Então, na maioria das vezes, eles parecem ser cardioembólicos ou ateroembólicos da aorta. Né? Então, é um assunto que gera muita polêmica. A cirurgia combinada ainda é um padrão em maior parte dos serviços que fazem cirurgias cardiovasculares, né? Mas, tendo em vista todas essas novas evidências, a própria Cleveland Clinic vem advogando que não se faça Doppler de carótida em todo paciente que vai fazer cirurgia cardíaca, entendeu? E que seja mais seletivo, porque apenas em 1% a 2% dos pacientes fazem, por protocolo, um Doppler para procurar estenose de carótida, a conduta é mudada. Entendeu? Apenas 1%. E 98% das pessoas, a conduta não é mudada. Porque
Não é uma doença tão prevalente assim, graças a Deus, estenose de carótida. E mesmo quando ela está presente, assintomático, o risco de AVC é pequeno, no curto prazo. Então, o benefício visto nos ensaios foi visto no longo prazo, só que não é essa a pergunta que a gente quer responder agora que vai operar o paciente. A pergunta que a gente quer é, se eu operar ele paciente agora, ele vai ter um AVC na manhã seguinte? É no curto prazo. Então, é isso que tem que ser pensado, né? E nisso tudo eu concordo muito com o Rafael, mas eu discordo quanto à síncope. Síncope não é um sintoma de carótida. Apesar de vários cardiologistas terem esse hábito de pedir carótida com síncope, síncope não é sintoma de carótida. Então, eu diria que essa carótida é sintomática. Eu acho que isso deveria ser levado em conta, né? E frente a principalmente esse ensaio clínico randomizado, que foi bem feito, não tem como cegar, né? Você não tem como esconder quem operou a carótida ou quem não operou. Mas, mas a avaliação de quem teve AVC e quem não teve foi cega, né? Então, é um dado relevante nessa discussão. Obrigado, Valério. Evandro, você quer fazer algum comentário? Eu queria, primeiro te parabenizar, porque eu acho que esse é o caso que a gente tem que trazer para a sessão. Até para a gente poder ter a riqueza que a gente tem aqui. Algum tempo atrás, uns 5 anos atrás, o grupo da Mayo Clinic, né, e o grupo de Boston, eles criaram o time neurocardiovascular. Para quê? Para justamente toda vez que tiver carótida envolvida e tiver FOP presente, obstrução de estratégia para oclusão de ato esquerdo, você crie um time para tomar decisão. Porque esses doentes são complexos, né? E a gente raciocinar de trás para frente é sempre mais fácil. Eu concordo em gênero no meu grau que, como o Valério colocou, quando você traz um neurologista à cena, principalmente um grupo de neurologia nosso, e tem uma grande experiência com doença neurovascular. Muitos neurologistas não gostam dessa praia, mas o nosso time aqui é muito forte em relação a isso. Então, acho que esse caso é um caso difícil, é um caso que tem algumas coisas que a gente deve ser adequadamente questionado, principalmente a questão do sintoma e a síncope, embora não seja a verdade 100% absoluta. Existem pacientes que podem, não é uma forma comum de acontecer. E, por último, só para reforçar, né, é justamente a complexidade, né? Então, um caso como esse, há algum tempo atrás, a gente não tinha dúvida. Eu indiquei muita revascularização de carótida simultânea, erradamente, olhando hoje. Mas a gente não tinha o ensaio clínico randomizado como nós temos agora. Então, é extremamente importante essa discussão para a gente repensar e rever alguns conceitos. Bom, André, fica tranquilo que o tempo está bem administrado. Pediu o Siciliano para falar um pouquinho também. Queria reforçar algumas coisas que já foram descritas e conversadas aqui, corroborar com a visão do Valério da Cleveland Clinic. Como eu sou um egresso da Cleveland Clinic, queria passar a visão de um ex-residente. Eu fiz a minha formação no início dos anos 2000 na cirurgia cardíaca e já naquela época, no início dos anos 2000, apesar da gente não ter as evidências que a gente tem hoje, não se fazia cirurgia revascularizada combinada. Tá? Então, nesse período era absolutamente excepcional a revascularização combinada com a intervenção na carótida. Em 2008, eu volto à Cleveland Clinic para fazer um treinamento com o pessoal da vascular, né? E liderado pelo Roy Greenberg, foi quando as técnicas endovasculares estavam começando, mas eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas, e uma das coisas eu acho que o Luiz fala aqui é de que para procedimentos periféricos, carótida e vascular periférica, não há nenhuma necessidade de estratificar o risco de pacientes assintomáticos. Então não se pede cintilografia para esses pacientes na Cleveland Clinic. E hoje não se faz Doppler de carótida como pré-operatório para qualquer cirurgia cardíaca, não se faz na Cleveland Clinic, as evidências mostram isso, né? A gente teve a oportunidade no Instituto Nacional de Cardiologia de aprender com a prática. Ao longo do tempo, a gente fazia muita revascularização combinada com carótida no Instituto e o resultado era catastrófico.
que ao mesmo tempo que os ensaios foram acontecendo, a gente foi aprendendo com a experiência e hoje, no Instituto Nacional de Cardiologia, é excepcional também a operação combinada, né? Então, acho que a gente precisa resgatar essa visão não do tratamento genérico, mas da medicina individualizada e do cuidado certo, que o Evandro vem chamando a atenção, né? E customizar, sobretudo para o doente assintomático, a abordagem e a estratégia da abordagem. Então, eu concordo com o Evandro e fico muito feliz da oportunidade de ter trazido esse caso, que nos fará refletir muito sobre a nossa própria prática institucional. O intuito é exatamente esse, da gente poder refletir e aprender, né? Vamos, então, dar sequência? Optado por realizar a cirurgia combinada no mesmo tempo cirúrgico. Relato cirúrgico, endarterectomia de artéria carótida esquerda com clamp de 7 minutos e 50 segundos. Revite de mamária para DA diagonal, mamária para DA marginal e safena para DP. Uma SEC de 65 minutos com clamp de 63. Recebeu 2 concentrados de hemácia, dreno mediastinal e pleural esquerdo, recebeu antibiótico intuperatório e apresentou um AVC isquêmico no perioperatório. Foi mamária esquerda para sequencial DA diagonal, foi uma radial para marginal e uma safena para DP. Sim. Tá. Ok. Pós-operatório imediato, foi para o setor pós-operatório. Tinha uma tomografia de crânio sem alteração isquêmico-hemorrágica inicialmente. Ao exame físico na admissão, o paciente apresentava hemiplegia associada a hemianopsia direita, sem outras alterações neurológicas. Foi chamada a equipe de neurologia do hospital, recebeu AS clexane profilático. Vou passar para o Fernando. Fernando, você quer comentar alguma coisinha? Depois eu passo para o Valério. Bom, assim, a gente recebe esses pacientes operados no pós-operatório, né, no CTI pós-operatório. A princípio, a programação é de receber um paciente para um pós-operatório habitual, fazer o nosso protocolo ERAS, estubá-lo dentro das primeiras 6 horas, né? Alguns pacientes já vêm estubados no centro cirúrgico, outros não. Esse paciente não vem estubado, ele vem sedado, né? E isso alarga, né? Nesse caso, isso alarga o delta T para avaliação neurológica do paciente, né? Ele fica sem sedação, ele passa por exames laboratoriais, segue o manejo hemodinâmico e quando ele desperta, obviamente são feitas as primeiras avaliações neurológicas, né? Como o Valério já tinha citado antes, a incidência de AVC isquêmico perioperatório em cirurgia cardíaca gira em torno de 1 a 3%, né? É claro que nos doentes que têm doença carotídea isso é maior, né? Isso sobe para em torno de 5 a 8%. Se tiver doença carotídea sintomática, né, como já foi citado antes, isso aumenta ainda mais. Então é óbvio que a gente tem uma atenção maior para avaliação neurológica. Esse paciente, quando despertou da anestesia, tinha alteração neurológica aguda, né? Focal, e por conta disso, então, foi disparado o protocolo de AVC institucional, né? Contactado a neurologia. Valério. Esse paciente teve seus sintomas detectados imediatamente ao acordar da anestesia, né? Então, pode se chamar de um AVC intraoperatório, né? Essa é a definição. O paciente acorda da anestesia com os seus sintomas. No caso, a TC foi normal só porque foi feita rapidamente, né? Só para lembrar, deixar bem claro que uma TC normal não descarta o diagnóstico de AVC isquêmico, descarta de hemorragia, mas não de AVC isquêmico. Tanto que em TC subsequentes apareceu a lesão isquêmica, né? Eu não sei se você vai contar o resto da história. Eu vou mostrar a tomografia do paciente, de controle. Mas as complicações sim. que Sim, tá, sim, então, sim. Enfim, então nesse ponto, a preocupação que a gente tem que ter, né, o paciente pós-operatório de uma cirurgia grande, uma cirurgia de revascularização miocárdica, né, peito aberto, se seria candidato a alguma terapia de reperfusão, né? A gente, nesse contexto, estamos proibidos de usar o trombolítico. Ele fez uma cirurgia recente, menos de 12 horas de uma cirurgia grande, né? Ele poderia ser um candidato a trombectomia, né? Uma revascularização, uma recanalização da cérebro vascular mecânica, né? Sem uso de trombolítico,
se tiver algum vaso grande acometido, né? Essa é a preocupação que a gente tem agora, fazer a TC, descartar sangramento e uma angio-TC para ver se há algum vaso abordável por trombectomia. Queria ver o Carlos também, uma opinião sobre esse... Em relação a isso, eu queria comentar se nós estamos fazendo um procedimento neste paciente, independente seja isolado ou combinado, eu acordo o paciente tem uma hemiplegia, eu faço uma angiografia. Nós temos hoje disponível no hospital, tem um arco, tem a sala híbrida. Eu acho que é como o Valério falou, é importante saber o seguinte, o que é que aconteceu? Até que prova como o paciente acordou, ele tem uma lesão relacionada ao lado operado. O que é que aconteceu? Teve uma trombose da carótida, houve um ateroembolismo, então é muito importante saber. E eu estou ainda na janela de tratamento. Então, como ele mesmo disse, eu não posso fazer trombolítico, mas eu posso. Se tiver eu posso fazer uma aspiração, eu posso fazer uma trombectomia. Hoje o cirurgião vascular, ele é treinado a fazer técnicas endovasculares. Então, na minha visão, esse é um paciente, outro dia no hospital mesmo, fazendo um procedimento endovascular, o paciente acordou com déficit. Eu puncionei novamente e resgatei esse quadro. E o paciente voltou à sua normalidade. Teve uma isquemia transitória por algumas horas e voltou. Isso é o nosso desafio no nosso dia a dia. Então eu faria uma arteriografia, baseado nessa arteriografia, eu faria um procedimento de acordo com a necessidade. Hoje o que nós fazemos é resgatar vasos de maior calibre, seja da carótida comum, da carótida interna ou do sifão, isso é possível. Nós temos vários sistemas de trombectomia hoje disponíveis no mercado que tem a possibilidade de nós fazermos a trombectomia e dilatar até mesmo o trombo. E com isso você consegue muitas vezes macerar o trombo e transformar aquilo que seria uma isquemia maior por uma isquemia de menor monta. Ok, vamos dar sequência então. Solicitado tomografia de controle 48 horas após. Deixa eu só fazer um comentário. Em cima disso que o Carlos Peixoto bem citou, ele foi submetido a uma angiotomografia e não tinha nenhum vaso. Ele foi submetido a uma angiotomografia, né, para estudar os vasos e ver se era possível fazer uma trombectomia, e não havia vaso grande fechado, ou seja, essa não se apresentou como uma hipótese terapêutica. Né? Isso é uma TC simples, né, sem contraste, não é a angio-TC vista no dia do diagnóstico do AVC. Acho que essa foi feita 48 horas depois, né? Isso. É só lembrar que sangue, né, dá uma imagem hiperdensa. A gente já vê uma imagem hipodensa occipital direita, que é nova. Ele não tinha isso na TC dele, que foi feita antes da tomografia. Enquanto os slides vão subindo, né, a gente começa a ver uma imagem hipodensa maior à esquerda, no hemisfério esquerdo, que foi responsável pelos sintomas dele, né, de hemiparesia direita. Eu não sei se o Rafael vai mostrar outras. Não, antes de tomografia não. Vai mostrar outra TC? Só vai falar da evolução? A posterior, a final. Tá. Hoje dá sequência então, Rafael. Então esse paciente não foi trombolizado e não foi submetido à trombectomia. Não era candidato a trombólise e não tinha vaso fechado, como o Fernando chamou a atenção. Tinha uma discreta transformação hemorrágica frontal esquerda, parietal direita, sem efeito de massa, muito praticamente. Tinha umas petequias no meio da lesão isquêmica, aquilo não tem efeito nenhum clínico nem no prognóstico do paciente. Esse paciente foi evoluindo bem, fazendo o trabalho com fisioterapia, foi transferido do pós-operatório para a unidade de semi-intensiva. No dia 4/9, o paciente já se encontrava em recuperação clínica, apresentou um súbito rebaixamento de nível de consciência. Glasgow 3. Foi imediatamente realizada uma tomografia de crânio de urgência. Essa tomografia já mostra uma imagem hipodensa anormal, né, no quarto ventrículo. Os sulcos já estão apagados, né? Os sulcos corticais não são mais tão visíveis e os ventrículos laterais estão dilatados. Hiperdensidade dentro do ventrículo lateral esquerdo, um hemoventrículo.
sangue também no terceiro ventrículo. Isso aconteceu mais ou menos 4 ou 5 dias após a cirurgia, se eu não me engano. Essa é uma transformação hemorrágica que tem repercussão clínica importante. A gente chamaria isso de um hematoma parenquimatoso tipo 2. Um hematoma ocupando mais de 1/3 da área infartada anterior, com efeito de massa. Isso é uma complicação grave. Lembrando que o paciente não tinha sido submetido a trombólise e não estava anticoagulado. Foi uma transformação hemorrágica espontânea que pode acontecer ocasionalmente nos AVCs isquêmicos. Fernando, algum comentário? Foi eu que avaliei esse paciente no coma dele, no quarto. Fui chamado para avaliar um paciente com redução do nível de consciência. Avaliei ele no quarto, ele estava comatoso, Glasgow baixo, irresponsivo. Tinha tido um AVC de grande volume isquêmico. A hipótese era de transformação hemorrágica possível. Foi acionado de novo a equipe da neurologia e a conduta é TC de crânio imediata, que mostrou essa catástrofe hemorrágica com herniação. Ele estava em uso só de aspirina. Ele tinha passado, apesar do AVC, ele teve uma recuperação no resto dos órgãos e sistemas comum, habitual do pós-operatório. Era um doente que já estava até andando, tinha ido para semi-intensivo, estava desinvadido, e ia começar a reabilitação dele pós-operatória. Incorre subitamente com essa transformação hemorrágica, queda do nível de consciência, e a conduta então é intubação, proteção de vias aéreas e contato emergencial com a equipe de neurocirurgia do hospital para intervenção neurocirúrgica descompressiva. Foi acionado tanto a equipe de neurologia quanto a de neurocirurgia. Prontamente levou o paciente ao centro cirúrgico a realizar drenagem e implante de DVE. O paciente foi transferido novamente para a unidade pós-operatória, recebendo suporte clínico hemodinâmico e seguiu o acompanhamento pela neurologia. Se o Valério quiser falar sobre... O curso da internação desse paciente, infelizmente, não foi muito satisfatório, não foi nada satisfatório. Na verdade, ele apresentou diversas complicações após esse sangramento. Ele teve AVC, que já deixou toda a equipe frustrada, mas ele estava se recuperando bem do AVC isquêmico. Mas depois desse sangramento dele, que foi importante, colocação de DVE, necessidade de neurocirurgia, o paciente evoluiu com um status convulsivo. E não foi um status convulsivo fácil de tratar, não. Um status convulsivo pode ser classificado como super refratário. Nessa classificação é quando o status convulsivo não responde a sedativos ou recorre apesar do uso de sedativos. Ele fez uso de Propofol, só ficava fora de convulsão com Propofol em dose alta, usando mais 3 anticonvulsivantes, e só conseguiu sair do status dias depois, quando foi iniciado ketamina. O status convulsivo por si só já impacta negativamente o prognóstico do paciente. Tem uma mortalidade e uma disfunção, um ranking disfuncional, um ranking maior do que 3, de 40% em um ano em pacientes que sofrem status convulsivo. E o dele foi um status difícil de tratar. Ele ficou monitorizado, ele teve toda a assistência necessária, mas só saiu após muita medicação e medicações que são consideradas ainda off-label, como a ketamina. Esse paciente continua internado no hospital. Nas últimas semanas, ele apresentou uma recuperação parcial, que eu devo dizer foi até surpreendente, porque, no meu ponto de vista, o prognóstico para ele seria de um estado vegetativo. E isso nos levou a chamar a equipe de paliação do hospital, discutindo quais seriam as estratégias a partir daí, tendo um prognóstico tão sombrio. Só fazer um breve comentário antes de passar para o Guzman. A gente até chamou a equipe de cuidado paliativo ainda dentro do pós-operatório, ainda com status
o estado de mal não convulsivo ainda refratário, a dificuldade de tratamento, né? Ele passou pela drenagem, né? Sedação, DVE, controle de pique inicialmente foi ainda difícil, e aí depois de 24, 48 horas a gente obteve o controle da pressão intracraniana, mas ainda não tinha obtido o controle do status, que era um status super refratário. E aí nesse momento a gente começou a contactar o Guzman, né, a equipe de cuidado paliativo, e conversar com a família, porque começaram a se apresentar, né, se somar critérios de mau prognóstico, apesar de seguir o tratamento completo. Guzman, né? Queria então que você falasse aí um pouquinho. Estou olhando aqui o horário. O próximo slide que você vai colocar. Que era uma pergunta, né? Se esse paciente teria indicação de cuidado paliativo. O Fernando já adiantou que o acionamento foi diante de um contexto muito grave, de uma intercorrência muito grave em cima de um contexto de uma doença de base grave que se instalou em cima de outra doença de base grave. Então, é interessante que a gente tenha uma doença vascular grave, embora seja assintomática, por conta da intervenção, tem uma sequela grave, e que nesse momento o que deve nortear o cuidado paliativo é até o AVC e não a doença vascular grave, porque se a gente for ao pé da letra do conceito de cuidado paliativo, é toda a intervenção que busca a qualidade de vida para toda doença que ameaça a continuidade da vida. Previne e alivia sofrimento, aí de ordens físicas, emocionais, sociais e espirituais. Ou seja, tem mais do que indicação de cuidado paliativo. Agora, a gente confunde muito cuidado paliativo com cuidado de fim de vida, né? E a preocupação do pós-operatório foi o entendimento, puxa vida, a gente está diante de um AVC gravíssimo, agora pela conversão hemorrágica, que faz o status, que é um sinal de mau prognóstico pela neurologia, dizendo que diante desse AVC temos critérios de terminalidade, de proximidade da morte. Vamos trabalhar, vamos ver que intervenções a gente pode fazer, o limite de suporte artificial de vida, abordagem de família, não foi comentado, mas o contexto familiar ele é casado com uma senhora já há alguns anos e que tinha muita dedicação, não era interesse inicial do paciente fazer a cirurgia, era um interesse até mais da própria família. Então, um momento que a família estava muito angustiada com a sensação de culpa, porque como se fosse um posicionamento muito mais da família do que pelo próprio paciente, o interesse da cirurgia. Então, a família que ainda estava muito em franco sofrimento pela gravidade da complicação que se deu pelo próprio tratamento, infelizmente, né? Então, diante disso, era muito difícil limitar qualquer tipo de suporte artificial da vida diante desse intenso sofrimento. Então, era para a gente tentar de tudo, sem dúvida alguma. E o Valério, a gente conversando, a gente pensou nessa possibilidade, inclusive off-label, que foi introduzida, e o status se resolveu. E essa resolução do status facilitou muito também o trabalho e o acompanhamento de luto antecipatório dessa senhora, que era a que mais sofre nesse contexto. Ela dorme aqui todos os dias no hospital, não sai de perto desse paciente. Então, é um contexto social muito de franco sofrimento, né? E a gente, sem dúvida alguma, tem indicação de cuidado paliativo para esse paciente, para a família também, que se depara com uma doença grave sem possibilidade de reversão. A gente pode ter melhora parcial, e essa melhora parcial que surpreendeu, e foi o tempo que a gente permitiu dar para essa reabilitação, que vem fazendo com que essa esposa também trabalhe um luto antecipatório. Ele saiu de um momento, não sei se isso já posso adiantar, mas ele saiu de um momento de irreversibilidade, fez várias complicações, já fez pneumonia, fez trombose venosa, o Fernando também pode falar até melhor sobre isso, fez diversas complicações, mas todas que estávamos considerando proporcionais diante do contexto grave, agudo e inesperado, né? Então, eu gostaria de fazer uma provocação. O quanto é importante não só o trabalho da equipe da cardiologia clínica, do vascular, da cirurgia cardíaca, da neurologia, mas também a gente fazer aquela famosa pergunta se nós médicos fomos treinados assim para o sucesso do tratamento, né? Mas existe o lado do insucesso.
mesmo que seja 0,05%. E é importante o doente saber disso. E a gente pensar na possibilidade desse insucesso. Se houver um insucesso da cirurgia, como se deparar? Eu, por exemplo, no momento, felizmente, não tenho nenhuma doença grave que ameaça a minha vida em fase terminal. Mas se existir um risco de AVC, deve ser esclarecido para o doente. Caso o senhor perca, se eu tenha perda da sua autonomia, perdendo a sua autonomia, estando inconsciente, gostaria que tivesse a sua vida prolongada, isso sem dúvida alguma tiraria um peso dessa esposa e seria até mais fácil limitar a manutenção artificial da vida desse paciente. Então, eu estou fazendo uma provocação só para a gente poder conversar também com os doentes, não só com a família, porque o médico é treinado para falar com a família, né? Quando a notícia é ruim. Mas o doente tem total legitimidade, total necessidade de saber os prós e contras também, e as possibilidades de falha do tratamento. Acho que tem mais algum slide? Não, né? Bom, a gente está encerrando a sessão. Acho que talvez Sabino quer falar alguma coisa, Sabino? O paciente está no seu setor lá. Quando esse paciente chegou na nossa unidade, eu inicialmente tinha imaginado em fazer uma sessão clínica dele, só que de maneira alguma eu poderia prever que a gente teria que fazer uma sessão clínica em conjunto com a medicina paliativa e com o Guzman aqui. Como o Guzman lembrou muito bem, a medicina ela é feita de resultados favoráveis e de resultados desfavoráveis, né? E a gente, obviamente, que serve de aprendizado também muito dos nossos resultados quando eles não são favoráveis, né? Vou passar por um debate final aí dos nossos debatedores. Nós estamos a cerca de 4 minutos do encerramento da sessão. Seguramente Baruzzi e a equipe do Samaritano Paulista vão se posicionar também, mas eu não posso me furtar, Bandeira, de cumprimentá-lo pela coragem de apresentar esse caso numa sessão clínica com este nível de assistência, intercambiada com uma unidade hospitalar co-irmã à distância, porque frequentemente as sessões clínicas, sobretudo quando casos clínicos são trazidos como o mote da sessão, são retumbantes sucessos, em que toda instituição comemora, pacientes, familiares, os entes queridos saem extremamente satisfeitos, mas o insucesso me parece que também mereça lugar num debate deste nível, sobretudo com essa preocupação ética e humanitária. Pedro Nava sempre disse que a experiência é uma lanterna voltada para a popa. Neste caso, eu diria que a instituição como um todo, as equipes assistentes que atuaram no paciente, independente de estudos multicêntricos, de diretrizes nacionais, guidelines internacionais, aprenderam. E o aprendizado com insucesso, ele tende a ser definitivo. Na realidade, eu queria cumprimentá-lo por trazer este caso, que nos trouxe muito aprendizado. Infelizmente, o resultado não foi o almejado, o sucesso não foi alcançado e, felizmente, Guzman, nós temos você, sua equipe na nossa instituição para dar suporte a pacientes, familiares e a nós mesmos, porque, como o Guzman falou, e eu repito as palavras dele, nós médicos e profissionais de saúde fomos treinados para o sucesso e o insucesso também é altamente martirizante a todos nós. Então, essa paliação, que muitas vezes as pessoas confundem com cuidados de fim de vida, ela também é útil para a equipe de saúde do hospital. E eu queria dizer que foi de muita importância para mim participar dessa sessão e seguramente um aprendizado em definitivo. Eu queria ouvir os comentários dos colegas de São Paulo, para a gente encerrar. Sim, quando uma instituição reconhece
oportunidade de melhoria, isso significa maturidade. No último trimestre, nós tivemos um aumento de morte em cirurgia de revascularização miocárdica isolada 3 vezes acima do esperado. E pacientes operados em mãos de pessoas absolutamente competentes e capazes. Mas nós pudemos observar que tivemos alguns assim desencontros na condução nas várias fases do ambiente cirúrgico, no pré-operatório, no intra ou mesmo no pós-operatório, que culminaram com esses óbitos. Mas isso não desmerece em absoluto a dedicação de cada um de nós, mas são oportunidades de aprendizado. E aqui nós aprendemos muito quando nós fomos rever o porquê que esses pacientes tiveram excesso de mortes. E nós estamos corrigindo pontos que nós achamos cruciais. Então, eu queria parabenizar os colegas do Procardíaco mais uma vez, colegas de absoluta competência. Os acidentes ocorrem, longe de qualquer falta de dedicação em absoluto. Eu gostaria novamente de cumprimentá-los. Sempre é um aprendizado. E vamos batalhar pelos nossos pacientes sempre. Parabéns a vocês. Bom, obrigado. Boa tarde a todos.